noite do dia 27 de agosto, então, de 2015, desses 53 anos de profissão regulamentada, convidamos, né, para fazer uma mesa sobre entre o compartilhar e o cuidado, psicoterapia e relações raciais, né? Usando o tema Meu Fazer Psi, que é o tema da nossa campanha deste ano. Meu nome é Caroline, sou conselheira da gestão aqui até 2016, até o ano que vem, e sou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Conselho. Antes de passar a palavra para a Eliana, ainda vou dar um recadinho. Nós estamos, então, em ano um ano anterior ao ano de eleições do Conselho Regional de Psicologia e para o Conselho Federal. Então, ano que vem nós teremos eleições da gestão, né? Então, vamos começar a pensar sobre as chapas, organizar para estar nesse lugar. Mas, para além disso, tem também um momento muito importante, que é o Congresso Nacional de Psicologia, que vai ser, então, ano que vem. A gente ainda não tem as datas, mas em breve vão acontecer os COREPs, né? Então, em todos os estados que têm conselho regional vão fazer os congressos regionais para levar algumas metas para a profissão para os próximos 3 anos, então, de 2016 até 2019. Por que eu estou dizendo isso agora, em agosto de 2015? Porque antes dos congressos, a gente vai fazer pré-congressos. E nesses pré-congressos, então, é que vão ser lançadas as propostas iniciais para o Congresso Regional. E é importante a participação da gente, para a gente também poder ter uma grande participação no Congresso Nacional, né? Então, a gente precisa ter um número grande de psicólogos para ter um número maior de delegados para participação lá. Por que eu falo isso, né? Quanto mais participação da categoria nesses espaços, mais a gente pode dizer do que a gente quer para a profissão. Às vezes a gente fica pensando, por que no Congresso Nacional a gente não está lá brigando por tal coisa para a profissão? Por que a gente não está aqui no Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul falando sobre tema X, Y, Z? Porque não está lá no nosso livrinho do Congresso Nacional, no CNP. Lá. Não está isso. Congresso Nacional, gente. Não está lá no nosso livrinho do CNP. Então, a gente precisa colocar teses que a gente acredita lá no livrinho do CNP, porque é de lá que saem as nossas diretrizes para os 3 anos da profissão e para os conselhos regionais e o Conselho Federal pensar a profissão, né? Então, tudo isso para dizer, vamos participar mais, né? Eliana, por favor, se apresente e chame as nossas convidadas. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou Eliana Xavier, né? Nesse momento eu estou de colaboradora, já estou fazendo um aniversário de ser colaboradora, né, das comissões, antes na Comissão de Políticas Públicas, né, e mais efetivamente na de Direitos Humanos. E nesse início de ano, né, eu fui convidada para coordenar o Núcleo de Relações Raciais, e que está aí, né, desde março, estamos pensando e agindo a partir, né, de uma escuta diferenciada, né, das relações raciais, enfim, né, discutindo o racismo. E aí fizemos toda uma manifestação de que no dia 27 gostaríamos de ter, né, essa temática também sendo discutida, sendo pensada, né? E pensamos em que pessoas nós traríamos, né? E aí, Gláucia e eu, que somos as mais presentes, assim, né, por assim dizer, a gente pensou, né, justamente porque a campanha, né, desse ano do Fazer Psi vem falar de algumas coisas importantes, vem falar do cuidado, vem falar de liberdade, né, vem falar do compartilhar e vem falar de ética, né? E na construção desse dia, nós pensamos, né, na questão do cuidado, especialmente, né, pensando na questão da psicoterapia, e pensamos também na questão do compartilhar. Então, essa aí é a nossa tarefa para a noite, né? E convidamos 2 pessoas muito queridas, assim, né, que é a Silvia Romão, que é psicóloga, mestre em Ciências da Saúde pela Unicinos, ênfase, né, em saúde coletiva, funcionária do Grupo Hospitalar Conceição e trabalha numa unidade básica de saúde do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Conceição e tem experiência, né, nessa área e com ênfase na psicologia clínica, psicologia social e psicologia comunitária. Bem, a Silvia. A gente pode bater palma, não pode?
E a nossa outra convidada, né, também é a Silvia Edith Marques, que é psicóloga, que coordena a área técnica da saúde integral da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Porto Alegre, né. A Silvia coordenou o CAPS Cruzeiro, né, e foi a primeira coordenadora da política de saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. E atuou, né, 9 anos na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, e militante dos direitos humanos. Não é à toa, né, Silvia, que a gente pensou em ti. Tem tudo a ver com o que a gente está pensando. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui nesse momento, né, podendo discutir questões tão importantes assim e que têm feito parte da nossa trajetória enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. Essa fala implicava em alguns desafios aí que as meninas da comissão nos colocaram, né? E eu tive que fazer algumas escolhas em relação a que elementos trazer hoje, porque dá vontade, então, de aproveitar o espaço e trazer um monte de coisa, né? Mas eu resolvi, então, aceitar a provocação de vocês, né? E falar especificamente do meu fazer psi. Um pouco eu vou ler, um pouco eu vou falando ali das lâminas, tá? Meu fazer psi se dá no campo da saúde mental, onde eu atuo na clínica particular e também no campo da saúde mental pública, né? Atualmente trabalho num consultório na rua, mas já trabalhei na internação psiquiátrica, já trabalhei numa unidade básica de saúde, no Grupo Hospitalar Conceição, e tive uma trajetória longa também na política de assistência social. E no meu fazer psi no campo da saúde mental, eu sempre busquei construir estratégias em conjunto com os sujeitos atendidos. Estratégias essas que potencializassem a vida e os processos de produção de saúde. Isso implica, do meu ponto de vista, em tomar consciência e crítica dos processos sociais, culturais, históricos, econômicos e afetivos que produzem a vida ou o estancamento dela, enquanto desejo e enquanto fluxo. Há um constante processo de produção de vida e de produção e de subjetividades a partir do contexto social, do contexto histórico e do contexto político. E, nessa perspectiva de pensar o cuidado em saúde mental, né, no meu fazer psi, eu penso em alguns elementos, né, na escuta, nos modos de subjetivação, nos processos de produção de vida, nos processos que estancam, né, a produção da vida, na ressignificação da vida, no lembrar, no sentir e na articulação de processos que produzam novos sentidos e novas formas de viver a vida, né? Entendendo subjetividade como tudo que, em conjunto, colabora na construção do que cada um de nós vem a ser em cada momento da história pessoal e social, congregando todos os elementos que compõem a realidade, tanto no plano material e no plano invisível dos afetos. Há uma história de produção de vida em curso a todo momento, que produz sentidos e dá significado à vida. Tais processos resultam em uma forma específica de nos percebermos no mundo, a nossa identidade, e inclui aspectos que costumamos popularmente chamar de autoestima e de autoimagem. Se a gente olhar para uma realidade social, histórico e política, né, onde o racismo compõe um elemento importante que permeia as relações entre as pessoas, né, eu sempre me perguntei como é que fica para o sujeito negro, como é que fica para nós negros, né,
esse processo de subjetivação? Como é que a gente organiza a nossa identidade? Né? Então, como mulher negra, mãe, filha, esposa e militante do movimento de mulheres negras, e é desse lugar que eu falo, tenho buscado compreender o quanto alguns elementos do campo social contribuem para estancar a produção de desejo da vida, resultando em sofrimento, paralisia e adoecimento, à medida que estancam os fluxos de viver. Eu acho que o racismo ele cumpre essa função, né? Ele é uma violência, né, que causa uma estagnação nos processos de vida. Me refiro ao racismo enquanto prática social, né? Gosto de olhar tais processos de uma perspectiva crítica e sócio-histórica. E é dessa perspectiva que percebo a inserção de gênero, raça e etnia como elementos que, em conjunto, produzem exclusão social e adoecimentos. O sistema capital-trabalho, no seio da economia capitalista, não dá conta de fornecer oportunidades de pertencimento sociocultural e fornecimento de bens e serviços a toda ou a maioria da população. Daí a necessidade de se criar mecanismos que selecionem aqueles que não serão agraciados com as benesses do sistema. Dinheiro, comida, moradia e outros bens, né? Então, a sociedade capitalista, que o Guattari costuma chamar de cultura capitalística, né, que se produz no seio dessa sociedade, dessa economia capitalista, ocorre uma produção constante de processos de exclusão, relacionada a ideologias de gênero, de classe social e de etnia, né, através de mecanismos complexos de reprodução de estereótipos e de representações pejorativas dos sujeitos negros, né? Me refiro aos sujeitos negros em função de eu ser negra e da minha história e no movimento de mulheres negras, né? Mas há outras populações também que vivem, né? A população indígena, né? Os ciganos também sofrem essa forma de discriminação. E algumas estratégias, né, que são utilizadas para manutenção desse sistema racial que cria relações racializadas entre as pessoas, né? Uma delas é alguns mitos, né, uma mitificação da questão racial no Brasil, né? O mito da democracia racial, o mito de que a escravidão aqui no Brasil foi branda, o que é um equívoco, porque a escravidão aqui foi muito violenta, né? O mito da branquitude, do branqueamento, né? O mito da potência sexual do negro, né? E uma série de estereotipia negativa que negam a identidade do sujeito negro, né? E que confere benefícios e privilégios ao sujeito branco. E aí, hoje em dia, a gente já tem alguns estudos bem significativos em relação à subjetividade negra e à subjetividade branca. Esses estereótipos hierarquizam, estigmatizam e, por fim, produzem exclusão e discriminação do sujeito negro. E a gente poderia dizer que isso acontece em escala global, mas aqui no Brasil tem as suas peculiaridades. Aproveitando-se de elementos construídos no período colonial, em que não havia ainda a relação capital-trabalho, mas onde a mais-valia, a exploração do corpo do outro, permitia e justificava o acúmulo de capital. Este corpo, para ser explorado, teve de ser coisificado, né, e desumanizado através de séculos de violência sustentado no racismo, né? E o racismo enquanto ideologia, junto com as discriminações de raça, de gênero e de classe social, né, sustentam a economia capitalista através de processos sociais complexos que determinam o lugar de cada um e que determina quem tem direito, quem não poderá usufruir de bens e serviços, né, quem não, enfim, quem vai viver ou morrer. E, nesse ponto, o racismo assume um grande e nefasto papel. Se a gente
olhar um pouquinho para as estatísticas que hoje em dia já existem, né? A gente pode verificar o quanto a violência agora entre os jovens atinge o povo negro, né? Que é a maioria, né? Entre as pessoas que não têm casa, que não têm moradia, a maioria são mulheres e são negras, né? 50% das mulheres negras e 49,3% das mulheres são brancas. Somos 60 milhões de mulheres. As mulheres negras recebem menos que as mulheres brancas, né? Embora sejam a maioria entre as chefes de família, elas recebem salário mínimo, ainda tem menor taxa de escolaridade, embora isso já tenha melhorado, né? Um pouco, mas ainda é menor em relação às mulheres brancas e às mulheres negras, né? Estão mais no mercado informal de trabalho, né? Embora ainda agora a legislação aí que favorece o trabalho doméstico, né? E somos ainda mais um número maior de pessoas em condição de desemprego. São as mulheres negras que mais morrem em função da morte materna e morrem mais e mais cedo do que as mulheres brancas. Em relação às violências sexuais, estupros, a gente também está em número maior, né? E em relação às questões de saúde da população negra também, a gente acaba adoecendo e morrendo mais de todos os tipos de agravos da saúde que têm tratamento, né? E que são agravados pelo estresse. Diante desses violentos processos que o racismo faz, né? Como que ele faz? Como que ele opera? E qual é a saída, né? No processo de construção subjetiva e de construção de identidade para o povo negro, né? Só um pouquinho. Tinha uma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci de colocar aqui. Ah, sim, está aqui. Como é que isso se realiza no contexto social, né? O Guattari nos dá algumas pistas para a gente pensar um pouco como que isso acontece, quais são os mecanismos sociais, né, que permeiam as relações, né, e permitem a perpetuação do racismo. Ele fala em mecanismos de segregação da população, que é colocar as pessoas em guetos, a infantilização, né, e vitimização das pessoas e a culpabilização, né? E esses mecanismos eles operam tanto na perspectiva através das ações e práticas, né, racializadas e operadas pelas pessoas brancas, mas também são introjetados, né, são assimilados nos sujeitos negros, que acabam construindo, né, uma referência negativa sobre si mesmo, né. Então, é através da produção de práticas discriminatórias e estigmatizantes em diferentes instâncias e níveis, família, escola, no posto de saúde, e, enfim, o racismo institucional, que é praticado por nós, né, servidores públicos, né. O racismo marca a subjetividade, a intimidade e as relações pessoais entre as pessoas, produzindo desconfiança e violência contra os sujeitos. E a cor da pele e os traços negros conferem ao sujeito negro um status negativo refletido nas situações de discriminações e na inferiorização de tudo que diz respeito ao negro e a sua cultura, né? E o mais grotesco disso, né, é que atualmente tem saído muito na mídia situações de racismo, né? Elas parecem que estão sendo mais explicitadas, né? Estão sendo mais expostas, mas a gente tem a impressão de que está justamente se
intensificando a violência, né? Então, o sujeito negro fica com poucas alternativas de organização subjetiva. Ter pertencimento social, autoestima, integridade psíquica, através da construção de autorreferências positivas e autoimagem positiva, né? Porque à medida que tudo no contexto social, né, através dos meios de comunicação e de práticas sociais, negam, né, a identidade do ser negro. Que alternativa que a gente tem para a gente poder construir referências positivas, né? A primeira é a negação desses processos, né? A gente negar que existe racismo e não lidar com a ideia de que a gente é negro. A outra alternativa, que foi muito incentivada pelo Estado brasileiro e ainda é, de certa maneira, que é o branqueamento, né? Que é a ideia de que as pessoas casassem com outras pessoas, com pessoas brancas, né? E as futuras gerações fossem mais claras, que o racismo ia ceder e deixar de existir. Só que isso não acontece, isso não se realiza, né? As pessoas sofrem racismo de uma forma diferente, mas ainda assim são discriminadas. Todos esses processos produzem desde muito cedo na vida do sujeito paralisia, medo, angústia e sofrimento. Nenhum desses modos de produção subjetiva, de construção subjetiva, são fáceis ou tranquilos na história do sujeito. Do processo de negação ao aceitar-se negro de forma positiva, se vive e se produz muito sofrimento psíquico e muita angústia. E a terceira, que eu não falei, é o processo de consciência negra, de tomada de consciência, né? E a gente tem feito isso muito através da luta, da resistência, da organização em coletivos, né? Onde a gente pode estar com outras pessoas negras que compartilham da mesma experiência, né? E que fazem um processo afirmativo. Porque quando a gente fala com as pessoas, né? Quando as pessoas trazem alguma situação de racismo, a gente estava conversando antes, eu e a Carol, que as pessoas costumam, que é muito comum as pessoas perguntarem: mas tem certeza que que foi isso mesmo? Né? Tem certeza que isso aconteceu? Como se a gente fosse louca, né? A gente fica se sentindo louca, né? Não, né? Mas quando a gente compartilha com outras pessoas que vivenciam a mesma situação, né? A gente se sente legitimado, né? E a gente pode olhar para o racismo no lugar que ele tem, que é um mecanismo social, uma estratégia social de exclusão das pessoas, né? E que ele que é ruim, não sou eu que sou ruim, né? É o racismo que opera processos que são ruins e que são negativos, né? E, bom, esse processo todo produz muito sofrimento, né? Eu ia falar da resistência, mas depois a gente, na conversa, vai falando. E nós, povo psi, o que temos com isso? Né? O que a gente tem a ver com isso? Assim? Bom, nossa tarefa enquanto profissionais não é justamente escutar e acolher a angústia e possibilitar processos e alternativas criativas para a vida, que justamente fujam da lógica estigmatizante do racismo, do capitalismo, né? Então, compreender tais processos devem fazer parte do nosso trabalho, né? Como brancos e negros, né? E com negros e com brancos. Porque hoje é uma linha de estudo, os estudos da branquitude, né? De poder pensar, oportunizar que o branco possa também se olhar enquanto sujeito que está implicado diretamente nessas relações racializadas, né? Que ele exerce, que ele se beneficia dos privilégios, né? Que essa cultura racializada proporciona, né? Então, compreender tais processos devem fazer parte do nosso trabalho, né?
tomar consciência do lugar de branquitude e de negritude do qual falamos também, né? As metodologias positivistas cartesianas, já se sabe, não dão conta da complexidade da vida. E, da mesma forma, nossas teorias e ferramentas, né, da clínica serão inúteis se ignorarmos os processos sociais que permeiam a produção de subjetividade. A estratégia de abordagem para o cuidado da saúde mental de negras e negras implica no uso de abordagens psicossociais interdisciplinares, construídas a partir de uma perspectiva social e histórica, mas não somente. Também uma perspectiva centrada no sujeito e em sua cultura, demandas e vivências. Para isso, temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Enfim, podemos produzir uma clínica dos afetos sustentadas numa perspectiva ético, estética e política. Uma outra questão, assim, falando especificamente da minha experiência na saúde pública, né, é a questão do quesito cor-etnia, né, que eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que é um elemento importante, assim, para a gente poder estudar e entender o que se passa, né, no campo das relações raciais, nas políticas públicas, né, se as pessoas estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas, né, é importante que a gente preencha, e, em geral, os trabalhadores da saúde não dão muita importância, assim, preenche meio que de qualquer jeito, né. E a outra coisa que eu falava da gente poder respeitar a cultura do outro, da gente poder acolher, né, da gente poder cuidar, da gente acreditar, né. Agora, recentemente, no portal GL10, algumas pessoas publicaram situações de que se sentiram mal atendidas e desistiram do tratamento porque tentaram abordar a questão racial com seu terapeuta, né, e a sua experiência em relação a isso, e o terapeuta não quis dar bola, questionou, disse que não era bem assim, né? Uma outra pessoa que me autorizou a contar a história, né, estava tentando fazer tentou há muitos anos, né, fazer a bolsa, fazer o concurso para o Instituto Rio Branco, né? E meu marido, muitos anos. E aí ele fez vários anos a prova. E ele não passava por um ponto. E aí ele fez a prova da bolsa e ele passou 3 anos, ele foi contemplado, e é praticamente a mesma prova. E a prova do concurso ele não passava. E aí, como a gente conversa muito sobre isso, eu disse, olha, eu acho que isso tem uma questão aí de autoestima, tu deve estar te boicotando, né? Já fiz aquela conversa psi que a gente sempre faz, né? Acho bom tu fazer uma terapia, tu vai fazer terapia e vai ver o que acontece contigo, o que tu tá, né, deixando de enxergar, né, e vamos trabalhar as coisas e tu tenta mais um pouco. E aí ele abordou a questão que ele achava que ele se boicotava, achava que era em função, né, de muitas histórias de discriminações, de maus tratos, que lá no fundo, embora ele achasse que tivesse isso resolvido, que tinha algumas coisas que ele achava que ele não confiava nele e tal, né. E aí ela disse para ele assim, olha, tem coisas, vai ver, isso não é para ti. Uhum. E aí, bom, a gente calejado com isso, né? Por que uma pessoa diz que alguma coisa não é para mim? Né? É porque ele era negro, que a diplomacia não era para ele, né? E, bom, ele desistiu da terapia e um tempo depois desistiu do concurso também. Né? Então, acho que as pessoas acabam abandonando, e hoje em dia acontece uma coisa muito interessante, eu tenho um consultório particular também, e eu tenho atendido muitas pessoas, muitos jovens negros que estão na universidade, e aí estão se deparando com racismo que é bem mais elaborado, né? Que é através das relações de poder, saber aí com os professores na universidade, né? Com os outros alunos na universidade, e que entram num processo de sofrimento e procuram a psicoterapia, né? E isso tem aumentado em função das cotas, né?
tem aumentado a procura dessas pessoas, né? E se as pessoas não são acolhidas no seu sofrimento, elas vão desistir do tratamento, vão desistir de se tratarem, né? De persistir no processo de autoconhecimento e de superação, né? Tem tempo ainda? Tá. Eu queria falar um pouquinho assim do protagonismo, né, dos homens e mulheres negras que historicamente através do movimento negro, né, mais recentemente lá nos anos 60, 70, né, mas que antes já através dos clubes negros e de organizações que as pessoas iniciavam, né, para poder juntar dinheiro, pagar a alforria dos outros, né, sempre teve resistência, né. Quem pensar que foi uma submissão passiva não foi. Né, foi a base de muita violência e sempre teve resistência, sempre teve uma busca do povo negro por fazer o cuidado, né, das pessoas e por proteger as pessoas, né. Então, o movimento negro fazia esse movimento de reunir as pessoas, de acolher, né. E eu coloquei assim, né, se resistimos é porque formamos coletivos que buscam direitos, é por causa das mulheres negras de todos os tempos, as mães de santos, as bendezedeiras, as parteiras e as nossas guerreiras, que ainda hoje reúnem, acolhem, organizam, cuidam e ensinam. Então, existe uma cultura, né, no povo negro que eu acho que nós, psicólogos, temos muito que aprender, né, sobre isso, né, sobre como cuidar das pessoas que sofrem racismo e que adoecem psiquicamente. A gente morre muito de doenças que são agravadas pelo estresse, como hipertensão, diabetes, né, e outros agravos de saúde, né, que são por causa do estresse, porque a gente vive sob constante estresse, né, e somos vítimas, muitas vezes na vida, de situações muito violentas e muito agressivas, né, que buscam desconstituir a pessoa e desconstituir o sujeito, né. Um amigo nosso também do movimento negro, né, advogado, tomou um ônibus esse tempo, e aí quando chegou ali perto do shopping do Barra, estava a polícia fazendo uma intervenção, assim. E aí parou o ônibus e adivinha quem foi o único cidadão que eles desceram? Foi esse companheiro, né, negro, Rastafari, né, com toda uma questão de afirmação, de identidade negra. Desceram, ele mostrou a documentação dele, questionou o policial, porque o policial pediu desculpa, botou ele dentro do ônibus, mas já foi uma situação de constrangimento. E aí, quando foi na outra parada, né, entrou um outro passageiro e perguntou, mas por que demorou? E o passageiro disse assim, a polícia estava atrás de uns vagabundos. E aí a pessoa perguntou assim, e pegaram alguém? Aí ninguém falou nada, mas todo mundo riu. E todo mundo olhou para ele e riu. Então, é esse tipo de constrangimento pequeno, né? Porque existem violências muito maiores e muito mais graves, e a Silvia deve ter também para contar, a gente teria muitas sempre para contar, né? Que vão forçando, né, as pessoas numa tentativa de desqualificar mesmo, né? E de dizer para as pessoas qual é o lugar social, né, que foi dado para eles, e que à medida que a gente vai desacatando e provocando e buscando ocupar outros lugares, né, as pessoas sofrem muitos e diferentes tipos de violência. E aí as pessoas que estão em situações de outras vulnerabilidades, né, com vulnerabilidade social, como a população que eu atendo em situação de rua, então, né, sofre muito mais e adoece muito mais. Bom, eu falei demais. Eu ia ler um poema, mas depois que a Silvia falar, se der tempo, eu leio. E eu espero que contribua com a discussão. Obrigada. Bom, então a minha missão é falar do conceito compartilhar, né, que é um dos 4, né,
eleitos pelo Conselho Regional de Psicologia. Bom, eu falo de qual lugar, né? Na época da graduação, né? Me vinculei ao movimento da reforma psiquiátrica, né? E lembro que nós tínhamos reuniões no antigo conselho, né? E dali eu comecei a militar, né? E aí toda a minha trajetória posterior foi em virtude da minha militância, inclusive a minha ida para Brasília, onde eu trabalhei por 9 anos, né? Primeiramente na proteção a testemunhas, né? E posteriormente a adoção internacional e sequestro internacional de crianças e adolescentes. Ao retornar para Porto Alegre, eu queria trabalhar na área da criança e adolescência, né? Não queria mais trabalhar na população negra e também não mais na questão da saúde mental. E avançar para onde acredito, né, que seria a essência de tudo, né? Onde a gente pode tentar uma transformação com um resultado maior. Bom, quanto ao cuidado que a colega falou, né, eu parto do conceito de Foucault, né, a questão da ética, né, Lacan, né, e liberdade é a minha frase final da apresentação, né. Então, gostaria de compartilhar e trocar com todos e todas que estão aqui, né, sobre essa questão dos direitos humanos como uma prática psicológica. É difícil aqui. Porque sem óculos é difícil. Bom, julho de 2005, Código de Ética da Profissão, né? E princípios fundamentais, dos princípios fundamentais, o número 1, né? Ele fala que o psicólogo vai se basear, né, o seu trabalho na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não é à toa que ele está ali. Isso é uma luta que nós tivemos, até porque nós temos um papel importante na época da ditadura, de resistência e também, muitas vezes, de compartilhar, né? Nós fomos, alguns, né, mas a profissão serviu para a ditadura. Então, vem o Código de Ética, né, apontando que nosso trabalho, nossas ações, está baseada na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, promulgada, onde o Brasil é signatário, né, de 1948, logo pós-guerra, né, da tentativa de evitar que se repita, né, o massacre, a violência e toda aquela história, né, que foram as guerras. É claro que não conseguimos evitar em todos os países, mas pelo menos os signatários têm essa declaração como um caminho, um norte para as suas relações de cidadania. Aqui tem uma parte da Declaração Universal do Direito da Criança, né? E a criança é entendida até os 18 anos pela Declaração Universal, né? E isso que permeia a minha prática hoje na condução da coordenação da área técnica da criança e de adolescentes, né? E isso também nos remete à questão da maioridade penal, que está sendo discutida hoje, né? O que significa para o país, né, violar um dos princípios da declaração, né? O que significa isso para o Brasil, né? O Brasil, vocês já sabem que tem N processos, né, na ONU, né, por violação de direitos, né? Uma delas, ele foi condenado, que todo mundo conhece, que é a Maria da Penha, né? E por isso que o Brasil foi condenado e tinha que cumprir algumas medidas. E uma delas foi a Lei Maria da Penha, né?
No caso da Maria da Penha, ela hoje vive no Ceará, né? Tem uma ONG também de direitos humanos, né? Não especificamente só da mulher, mas de direitos humanos, onde ela é ativista a nível nacional. Bom, decreto presidencial de 1990, ele promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança, né? Direitos da criança. E aí entendemos até os 18 anos. A lei, né, brasileira, que define os crimes resultantes de preconceito, raça ou cor. Por que está tão decretos, leis? Porque são resultados de violações, onde há necessidade de estar nos colocando em legislações, em documentos, algo que deveria estar dado, mas não está. Não está, e eu digo, não está para mim, não está para ninguém, né? Então, isso é uma construção que nós temos que fazer diariamente, né? Rever os nossos conceitos no cotidiano. Então, a lei, né, isso também não tem como não negar. Uma luta de anos, né, de militantes do movimento, né, e isso tem a ver com a resistência, para que conseguir colocar, enquanto legislação do Brasil, o preconceito raça-cor como um crime. Ainda não temos a palavra racismo, né? Mas, enfim. E aqui eu remeto ao primeiro encontro nacional de psicólogos e psicólogas negras e negros e pesquisadores em São Paulo, em 2010. Esse foi um movimento muito legal a nível nacional. Os conselhos regionais se reunindo previamente, se preparando para o encontro em São Paulo, né? Eu lembro que eu participei em Brasília, né, junto com outros negros e negras, né, e não negros e não negras também, né, que são parceiros da luta, preparatório para o encontro. Acredito que foi o primeiro momento que se dá visibilidade dentro dos nossos conselhos de psicologia e do Conselho Federal de Psicologia também, para a questão da saúde da população negra, né, no quesito psi, né, saúde mental. E aí tem uma passagem do caderno temático do CRP 06, né, que fala sobre a questão do preconceito, né? E esse preconceito, enquanto humilhação, faz sofrer, né, entende-se, então, se é do sofrimento psi, de quem é, né, a competência de tratar isso. E aí, quando a gente está no atendimento, o que vem do outro a gente entende como verdade. Tá certo? Quando fala do racismo, o que é questionado? Né? O que está se questionando quando sai, na sua escuta, surge a palavra racismo? Né? Porque as pessoas ou relatam uma situação de racismo. Por que não é entendido como verdade? E assim, não é exclusividade de não negros e não negras. É uma questão institucional que a gente precisa estar enfrentando, né, essa questão do racismo. Então, eu lembro assim que a primeira vez que eu ouvi, né, porque a minha trajetória iniciou com a psicose, né, a primeira vez que eu ouvi, num delírio alucinatório, a questão do racismo, foi impactante, né? Mas como tu parte do pressuposto, né, da escuta, porque isso é assim que tu trata todos, né? Então tratar também esse. E a partir desse momento tu abre um canal, né? Eu abri um canal com essa pessoa para poder estar auxiliando ela na saída do surto, né? E daquele momento que foi uma tentativa de suicídio, mas enfim. Mas eu digo que a gente tem que estar revendo a nossa prática do dia a dia,
né? Chegando uma pessoa negra, a gente vai estar mais atenta? Não, a gente pode olhar com equidade. A gente pode entender que existe, sim, essa situação no país, existe, sim, isso na nossa escuta. Portanto, nós vamos ter que nos debruçar mais em cima dessa questão ou dessa fala que possa nos chegar. Ou também não chegar. O silêncio também é importante. Tá. Bom, aí nós temos a resolução do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, de 2002, que fala das normas de atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e discriminação racial. A gente adiantou a resolução de 2002. O GLE10 está denunciando profissionais que não conseguem ter uma escuta qualificada para tratar determinados casos. Bom, enfim, tem a cura gay também, né? O que nós estamos fazendo enquanto profissionais, né? Que são aqueles profissionais que foram acusados porque estavam tentando incutir a cura gay. Então, acho que nós temos que refletir, sim, nós temos que pautar, sim, e nós temos que dar visibilidade, sim. E também, quando chega para nós esse tipo de violações de direitos, não ficar calado, né? Nós temos que nos posicionar, porque também o silêncio ou o faz de conta que não é comigo também fortalece determinadas práticas de violações. E eu fecho com a liberdade, né, com essa frase, I have a dream, de Martin Luther King, que foi no dia 28 de agosto, ou seja, o dia de amanhã faz aniversário, de 1963. Obrigada. Tá, eu não sei se cabe agradecer, né, nesse momento, mas muito bom, gurias, ter vocês aqui conosco, né? Eu fiz várias anotações, mas bom, não cabe a mim fazer tantos questionamentos, né? A gente pode abrir, né, de começar juntas aí conversando sobre esses momentos que as gurias trouxeram, assim, que foi muito bons, assim. Tá? Eu queria começar falando, né? Mas eu acho que vai ficar meio, não estamos em roda, mas nos sentamos em roda, né? Porque eu acho que está muito intimista esse momento. Sinto não ter chegado no início, né? Me atrasei um pouquinho, mas eu acho que é muito emblemático o nosso dia aqui hoje. Hoje é o dia do psicólogo, né? E nós estamos comemorando essa data, falando de duas questões que eu acho que marcam essa caminhada, essa trajetória nesse momento do nosso conselho, né? E eu acho que tem marcado a vida de nós psicólogas negras nesse dia, que é pensar que questões raciais e direitos humanos caminham juntos, né? E marcam essa data especificamente. Nós tratamos pessoas, nós escolhemos falar do imaginário e do que vem nas pessoas, e emblematicamente isso nesse dia, né? Eu me sinto muito homenageada nesse sentido duplamente, né? Pelo aspecto racial, porque eu acho que é um assunto que foi deixado de lado por muito tempo, e pelo fato de ser psicóloga. E na fala de vocês, assim, vem essas questões assim das experiências que nós temos, né? No sentido assim de tudo que se ouve a respeito do sofrimento, tanto pelos direitos humanos, pensando que existem muitas leis que estão colocadas e que nem sempre a gente consegue vê-las efetivamente acontecendo, e no sentido do nosso protagonismo negro, né? E da necessidade da nossa presença e da nossa fala e da nossa resistência, né? Então, é uma parabenização pela participação de vocês nessa data, né? Nessa noite aqui com a gente. E eu sigo, como eu tenho feito em todos os eventos que a gente vem vindo, convidando para que a gente siga, né? Porque sem essas participações a gente pouco caminha.
E, às vezes, tanto em relação aos direitos humanos quanto nas questões raciais, a gente nota que as pessoas escolhem abrir mão do seu direito de fala, abrir mão do seu direito de luta, né? E deixam para alguém resolver. Alguém virá, né? Alguém dirá que está errado. E eu acho que é esse convite, eu acho que também fica na fala de vocês. E eu fico muito feliz de poder escutar isso, porque eu tenho certeza que no trabalho que vocês fazem, isso também está implícito, assim. Então, é luta, e eu agradeço, né, as palavras. Antes conversava com a Silvia Ramon, né? E uma das coisas que me pega assim bastante é a questão mesmo de como a gente como profissional escuta, né? Tanto que a gente tem trabalhado muito na Comissão de Direitos Humanos isso, assim, né? E falando do portal, enfim, como que os psicólogos sejamos brancos, negros, índios, enfim, né? Como que nós escutamos o sofrimento do outro. Eu posso falar do sofrimento do outro em relação a tantas coisas que a gente vive na vida, né? Mas hoje a gente escolheu falar, então, dentre tantos sofrimentos, a questão do racismo, né? E acho importante nomear, né? Às vezes a gente fica cheio de dedos para falar, não. Tem a questão do racismo, então, colocada. E como às vezes é difícil, assim. Recentemente eu estava fazendo fui convidada para dar uma aula sobre a questão do que a gente tem trabalhado na Comissão de Direitos Humanos, né? E aí escolhi então racismo e a questão de gênero, principalmente as questões de transexualidade. E aí uma das coisas que quando a gente estava falando sobre racismo veio, que nós tínhamos uma menina que era negra na sala de aula, única, né, dentro daquele grupo, e ela contou uma situação, enfim, né, não vou explicitar a história alheia, mas, enfim, que ela estava dizendo que sofreu racismo numa situação X. E, imediatamente, todo mundo, não, mas é exagero. E aí eu fiquei pensando, gente, 10º semestre de psicologia, né, ali nós estávamos com colegas muito próximos da sua formatura, então, e aí eu fiquei pensando isso, né? Como é que a gente está formando os nossos colegas psicólogos e como é que a gente chega então aqui, faz a nossa inscrição, né? Tem o nosso registro, né? E faz o quê depois que tem o nosso registro, né? Como é que a gente escuta situações de racismo? A gente diz que não, que é paranoia da criatura. Não é paranoia, as pessoas passam por isso diariamente, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar, estou aprendendo muito e sempre digo, eu venho com muita humildade a aprender sobre isso, né? Porque na verdade a gente não tem isso, não passei por isso na pele, mas me dei conta de que posso estar cometendo racismo sem de fato querer, mas por estar dentro de uma sociedade assim e não me dar conta do lugar privilegiado. Tu dizia. Alô. E não me dando conta do lugar privilegiado que a gente está. E, às vezes, uma fala. Alô. E, às vezes, sendo uma psicóloga branca, trabalhando num contexto de vulnerabilidade social, né, com, enfim, um usuário negro do serviço, talvez, eu preciso pensar nisso, que talvez ele me veja de uma forma assimétrica, muito provavelmente sim, por ser negro, por estar numa situação de vulnerabilidade, enfim, por milhões de questões, e eu preciso me dar conta disso. E eu não me dava, porque, enfim, a vida, né, a gente não se dá conta de que está nesse lugar. E aí, quando eu começo a me dar conta disso, junto com esse grupo também, eu acho que a Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado muito isso e tem me ajudado muito, enquanto profissional, a pensar, né, bom, pelo menos a se perguntar e poder perguntar para como é que tu sente isso que eu estou te dizendo, né? De que lugar tu está escutando isso que eu estou te dizendo? Então, mais para colaborar aí com a discussão e poder pensar algumas coisas junto com vocês. Boa noite. Meu nome é Sandra Leon. E ouvindo vocês, assim, primeiro, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui ouvindo tudo isso, né? Apesar de estar aqui ouvindo tudo isso, é bem difícil para mim. Então, assim, a gente está falando de fazer psi, do meu fazer psi, né? Então, eu, como psicóloga há umas 3 semanas, né, recém-formada, eu estava ouvindo as colegas falarem aí, tipo, me formei agora.
E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, no sentido assim, eu vou iniciaremos o nosso Fazer Psi, né, a partir de toda uma trajetória no meu caso, que eu fiz uma formação numa faculdade católica, com várias situações de racismo, com preconceito, com uma grade curricular que não traz nada que contribua para a gente poder fazer o nosso exercer a nossa profissão com um olhar mais plural, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês assim, já com essa trajetória na psicologia, como é que é lidar e se teve alguma situação assim de lidar com essas questões de preconceito, de racismo, né, com a pessoa, o usuário que está ali para fazer a psicoterapia, e lidando isso com as questões pessoais, né? Quando tu tem toda uma trajetória, porque a gente sente na pele muito essas situações, e alguns de nós um pouco mais que outros. E passando por toda essa situação de uma trajetória de preconceito, e de repente tá ali no Fazer Psi, junto com a pessoa que está nos trazendo todas essas situações, e quando aquilo bate com os teus conteúdos internos, né? Então, assim, como essa dificuldade, se é uma dificuldade ou não, como isso se dá, como é que vocês sentem isso, né? Esse não é um embate, mas essas sensações controversas, como que se lida com isso, né? Eu acho que é uma coisa mais assim de uma ansiedade, de um início de uma profissão. Eu acho que é um pouco disso. Bom, gurias, primeiro eu quero agradecer, né? Acho que também me sinto privilegiada de estar aqui. Eu sou Bruna, né? Também faço parte dessa gestão do CRP. E assim, fiquei pensando, eu acho que eu vou anotar no papel o que eu vou escrever, porque fiquei bem implicada, né, com o que eu escutei, porque vamos dizer assim, eu faço o meu Fazer Psi, né, pensando nesse sujeito, acho que um pouco que talvez a Sandra quer colocar da questão individual e social, e como é esse enlace, né, dessa cultura e da sociedade que a gente vive. Muito a partir daí das questões da perspectiva de gênero, né, e das sexualidades. E aí vocês colocam dentro disso a questão das relações raciais, né? E aí eu prestei atenção, acho que a Carol também, porque a gente se deu uma olhadinha, assim, quando a Sandra estava falando, num dado momento ela falou assim, as negras e negras, né? Não era as negras e os negros, né? E aí eu fiquei, que é o que eu acho que sempre me passa, assim. Eu não sei exatamente, né, o que as mulheres negras sofrem, mas eu sei o que as mulheres sofrem, né? A gente vai fazendo aquela escala das minorias, né? Assim como quando eu converso, por exemplo, com meu marido, eu digo assim, não, vocês pensam que sabem o que as mulheres sofrem quando elas saem na rua, né? Porque eu posso contar, quando eu estou caminhando na rua, né, os assédios que vêm, enfim, né, alguns tipos de opressões e que são dadas como elogios, e aí a gente vai, né, nessa questão machista mesmo do nosso sistema patriarcal. E aí, dentro disso, ainda temos a outra questão, né, que é racial do preconceito. Então, as mulheres negras, né, a gente estava conversando um pouco ali com a Eliana que a ideia é que a gente inaugure também um espaço, né, de direitos humanos lá em Santa Maria, que é onde eu moro, e tem a Subsede Centro-Oeste lá, enfim. E eu estava comentando com ela como tem esse movimento, vamos dizer, forte, no sentido de ter um coletivo de mulheres negras mobilizador, assim. E o quanto tendo esse coletivo faz com que a gente veja, né, aquilo ali está sempre ali, tem que se olhar para aquilo, porque está atravessado a nossa sociedade, sabe? Bom, a questão, né, comecei a falar tudo isso e não quis escrever nada, porque eu pensei assim, bom, vamos ver, porque é uma implicação que veio e me tocou muito nisso.
como a gente, enquanto psicólogas, consegue escutar todos esses preconceitos que estão na nossa sociedade dentro dessa clínica, dentro desse consultório privado. Vamos colocar assim, se eu sou um profissional da rede, me parece, quando a gente está falando de políticas públicas e com os profissionais da rede, como se fosse mais claro ter que estudar essas questões ou ver as políticas públicas, pelo menos na teoria, né? E como quando eu estou lá no consultório privado, como se isso tivesse, isso não faz parte, porque ali eu vou, vai ser as questões que o sujeito vai trazer, ponto. Mas toda a discussão que a gente tenta fazer, e a gente fica pensando assim, quando vem alguns colegas e falam, nossa, o conselho só fala de políticas públicas, o conselho só fala de direitos humanos, agora. Então, eu fico pensando, nossa, quando a gente está falando da política pública, quando a gente está falando de direito humano, a gente está falando daquela pessoa que está lá também naquele consultório, privado e em outro contexto, sabe? E o quanto é ainda preciso, e acho que é uma longa caminhada, acho que a caminhada já é longa até aqui, e ainda tem uma longa caminhada, da gente, quando profissional, ter essa escuta e diferenciada e crítica, sim, desse contexto social, cultural que está colocado. Porque o que vocês trouxeram de relato, as gurias, dessa questão da psicóloga ou do psicólogo dar uma devolutiva preconceituosa, enfim, também me tem relatos na questão do racista, também me tem relatos da questão de gênero, sabe? Por exemplo, a gente sabe que quando vem do paciente, a gente tem que considerar todos os atravessamentos, gente, claro. Mas numa questão do psicólogo ou da psicóloga, como se fosse uma insistência, Por exemplo, em a mulher, sim, ter que ser a dona de casa, ter que, ser submissa, Então, de como a gente, enquanto profissional, tem que estar neutro dessas questões, Mas aí a neutralidade, ela só serve, parece que para um lado. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Ela não serve para tu perceber todos esses contextos que, sim, existe dessa cultura e que a gente faz parte dela. Enfim, acho que dessa questão que eu acho que se entrelaça totalmente. E o meu fazer psi tenta ser nesse sentido, mas o tenta porque a gente está aí, é bem como a Carol falou. Eu tento não ser machista, mas quando eu vejo, eu estou... Eu tento não ser racista, mas o importante, de fato, olhar e fazer essa reflexão, esse pensar crítico sobre o teu fazer continuamente, diariamente. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje. Confesso que fiquei surpresa fiquei feliz de estar aqui, mas surpresa com o pequeno quórum, Achei que, acho que é uma demanda, dá para ver assim. E puxando um gancho com a longa caminhada que tu falasse, uma colega ia palestrar sobre bullying numa escola e aí eu fiquei pensando em sugestões, em abordagens. E aí veio a questão da cultura de paz como prevenção, porque a coisa está aí já, mas uma coisa de comunidade escolar mesmo, para as futuras gerações poderem vir vindo, as atuais e as futuras, E a questão do racismo também. E aí também pensei, além da questão do negro e das raças em geral, desse branco também, com esse auto-olhar, poder se integrar mais, Porque se vê partido em função dessa cultura, que fragmenta e que vê a separação, assim. Então acho que é um trabalho para todos, de saúde para todos, assim. É isso. Bom, eu lembrei de uma fala de uma amiga que ela disse assim: poxa, Silvia, tu é mulher e negra, e eu sou mulher, negra e lésbica. Então, assim,
Então, é exatamente isso, assim, este olhar. Assim, eu acho importante quando tu diz assim, o impacto que tu tem no outro, né? Tu te colocar nesse lugar também, assim, bom, o que tu acha disso? Ou pelo menos perceber na escuta, porque surge, né? Assim como também tem a questão da proximidade. Quando nós, negras e negros, nos aproximamos no atendimento, também tem uma questão de identificação, né? Que é poder também fazer esse distanciamento. Porque naquele lugar as relações e os papéis estão bem distintos, né? Então, assim, e esse é o nosso fazer, né? O nosso fazer, naquele momento, é poder estar auxiliando a outra pessoa, né? São questões difíceis? São. Muitas vezes a gente sai do atendimento e vai para um canto, né? Todo mundo sabe disso. Né? E não tem tempo, né? Então, tem coisas que se nos abatem, né? E tem coisas que também a gente resolve de outras formas, né? Para poder lidar com as situações diversas. Eu acho assim que tem uma longa caminhada, né? E assim, o convite não é só para negros e negras, né? É para não negros e não negras também, né? Para situações outras de violações, né? Nós temos as questões étnicas, raciais, nós temos questões também de identidade, de gênero, né? De orientação, que nós temos que lidar com isso, né? E essa sensação que a Silvia traz, Ramon, de que parece que a violência aumentou, é o poder de agressividade, o jeito da agressividade, né? A forma, ela tem se intensificado mais, né? Não é, por exemplo, eu digo sempre, a queima do índio, ela perpetuou como uma prática, né? A deformação, né, de homossexuais, ela perpetuou também como uma forma de agressão. E assim tem sido, né? Então, assim, o nosso fazer, e é essa a nossa história, né? Talvez pelo nosso comprometimento com a ditadura lá, de alguns, a nossa história hoje é, sim, de lutar, né? Em todos os momentos nós estivemos à frente, né? Eu digo nós enquanto conselhos, né? E conselho. Nós estivemos à frente de todas as mudanças desse país após a ditadura. Bom, tem alguns que optam para ficar no seu lugar, no status quo, enfim, é uma escolha, mas esta é a profissão nossa, que nós escolhemos e sabemos que desde sempre foi assim. Mesmo a gente sabendo que um conselho desde sempre é questionado sobre o seu ato político, o seu ato de lutar pela questão dos direitos. Bom, por onde começo? Fico pensando várias coisas ao mesmo tempo. Acho que eu vou começar pela questão que a Carol trouxe, né? E enquanto ela falava, eu lembrava da primeira vez que, ainda estudante de psicologia, eu fui num EREP, aqui na PUC, né? E o pessoal do Ama Psique veio fazer uma oficina sobre a questão racial e a questão do trabalho. E eu fiquei muito feliz porque durante toda a minha faculdade eu nunca tinha falado com nenhuma psicóloga negra, né? Durante toda a minha formação. E aí tinham 2 psicólogas negras empoderadas, né? Trazendo uma série de questões pertinentes, né? Que fechavam com as coisas que eu pensava, mas que não tinha oportunidade, né, de desenvolver na faculdade, que eu fazia na formação, né? Que eu tive, que eu tive na época. E aí eu me surpreendi com a violência, né, de alguns colegas estudantes, né, contra essas pessoas, né, desconstituindo o que elas estavam falando, que não era verdade, né? Quando isso não é verdade, tu está dizendo que o outro está mentindo, né? É um desacato, né, a pessoas que eram professoras de psicologia, que tinham uma formação e uma história, um desrespeito, né? Então,
o racismo faz isso. Autoriza as pessoas a desconfiarem e a desautorizarem, né, as pessoas negras. Né? Então, a gente está aqui hoje, né, já há mais de 20 anos, né, a gente poder estar aqui no Conselho de Psicologia, né, privilegiando essas questões, né, isso é muito importante mesmo. E eu fico muito feliz com isso. Né? Fico muito feliz e fico orgulhosa de poder estar aqui compartilhando isso. Né? Porque eu acho que a gente pode combinar que não existe neutralidade no nosso fazer. Né? Existe num tipo de ciência, né, que até então se pregava como sendo a ciência. Né? Mas hoje em dia a gente tem um conjunto de outras teorias produzida por pensadores negros e negras também, muitos, né, que propõem uma outra forma da gente olhar a realidade social e o impacto, né, que ela tem nas pessoas, né, nos processos subjetivos das pessoas. E não existe neutralidade. A gente, ser neutro, a gente está tomando a decisão, né, de não falar de coisas que são importantes, né, de não oportunizar às pessoas o desvelamento do racismo, de não oportunizar as pessoas que possam lidar com as dificuldades que o racismo causa na vida delas, né, de não lidar com o sofrimento que o racismo causa na vida delas, né, e não dar às pessoas a oportunidade de se desenvolverem, né, de fazer esse processo, né, de se questionar e de questionar a realidade e de construir uma história onde ela possa tecer sobre si mesma um olhar positivo, um olhar afirmativo, um olhar onde ela se sinta potente, né, para viver a vida e para enfrentar a vida dela. Quando a gente trabalhava em Maria Mulher, a gente fez uma oficina, e eu nunca vou me esquecer disso, porque nós ficamos emocionados. Assim, a equipe que fez a oficina, que era minha dissertação de mestrado, então tinha alguns alunos, a professora Estela Meneghel, e tinha uma mulher negra que sofria violência, muita violência, que estava com uma grande dificuldade, né, de aceitar a nossa ajuda para lidar com a situação de violência. Ela não falava, né? Ela chegou com o olho roxo, preto, né? E disse que não era nada, né? Mas aí a gente insistia, a gente era chato, incomodativo lá em Maria Mulher, e a gente seguiu puxando ela, indo na casa dela e trazendo e insistindo. E aí, quando ela tinha um vínculo bem bom assim comigo, quando eu convidei ela para participar do grupo da pesquisa, que era uma oficina, né, de gênero e de raça, uma oficina de autoestima com as mulheres. E aí Estela trabalhava com os mitos gregos, femininos. E aí eu disse para ela, mas Estela, é uma comunidade de maioria de população negra. Vamos fazer, então, os mitos africanos. Não tem sentido os mitos gregos, né? Então, nós selecionamos as histórias de orixás femininas, contamos essas histórias para as mulheres. Tinha outras mulheres de religião não africana, né? E aí, essa mulher encolhidinha no canto, com um nenezinho no colo, assim, né, querendo fugir dali. Quando a gente começa a contar as histórias, essa mulher faz assim. Eu já participei de religião africana. Eu sei dessas histórias, não é bem assim. Então me conta as histórias que tu sabe. E aí ela contou. E desde aí mudou o processo dela de participação, de inserção nesse grupo, né? Ela passou a ser uma protagonista, porque ela conhecia histórias que nem nós pesquisadores conhecíamos, né? E a gente legitimou esse saber dela, né? Ela nos ajudou a construir o restante
da oficina a partir das coisas que ela trazia, né? Com isso ela se sentiu muito importante. E ela relatava isso depois, né? Que ela se sentia que ela era alguém, que ela sabia coisas, que ela tinha coisas importantes para contribuir com as outras pessoas, né? E que ela podia mudar a vida dela e ela podia mudar a história dela, assim como algumas das orixás, né, que a gente tinha estudado, né? E essa mulher transformou a história dela, ela superou a situação de violência, né? E que depois a gente foi vendo, não era só violência de gênero, né? Não era só a questão do marido, né? É um histórico de violências desde de pequenininha e que incluía o maus-trato, né? O racismo institucional nos serviços de saúde, de educação que deveriam atendê-la, né? Então, a gente poder possibilitar as pessoas, né, a valorizar elementos que são da sua cultura, que são da sua experiência, né? Possibilitar as pessoas a refletirem, né, sobre a questão do racismo no contexto social, muda a história das pessoas, né? E a gente sabe disso, infelizmente ainda, né, não através dos estudos de psicologia, mas a gente sabe disso através da história do movimento negro. Porque é o movimento negro, enquanto coletivo, que vem possibilitando espaços coletivos de troca e de afirmação, onde as pessoas podem se empoderar à medida que vão se apropriando da sua história, da sua cultura, né? Porque também não é só a gente saber que o racismo, a sociedade é racista, né? E tudo que aconteceu desde a época da escravidão, mas a gente tem que saber também que todos os elementos de cultura negra vêm sendo negados, né? Ou folclorizados, né? Eles não são, não é dado o valor aos elementos da cultura negra, ao cabelo, né? Ao jeito de vestir, aos elementos culturais de samba, de pagode, das religiões africanas, né? São sempre desvalorizados. Então, a gente poder valorizar esses elementos, ter isso como nosso, né? E poder contar a história da gente de outra maneira, ressignificar a nossa história, isso nos deixa potente. Isso faz a gente ressignificar a vida, né? E seguir a vida de uma outra maneira, com parâmetros positivos sobre o que é ser negro, né? Então, isso é o processo de afirmação que o movimento negro tem feito, é o processo de produção de subjetividade, né? E que a gente, como profissional da psicologia, esse é o nosso trabalho, né? E a gente deixa de fazer, né? Porque a gente não se dá conta, não se olha, né? Não se percebe do lugar de onde se fala, né? Porque é de um lugar de quem tem privilégios, né? De onde tu não tem necessidade de te questionar sobre a questão racial, né? Porque para ti as coisas funcionam muito bem, né? Então é difícil, a gente entende que é difícil acontecer uma identificação, mas a gente vive um momento histórico social que as pessoas precisam se dar conta disso, as pessoas precisam se olhar, as pessoas precisam se enxergar, precisa fazer o tema de casa, né? A gente está fazendo aí com o movimento negro, né, já há bastante tempo, né? Então está na hora dos brancos fazerem cumprirem o seu papel também, né? A outra coisa, em relação, não lembro da pergunta, né, mas em relação a bullying, o racismo, né, lembrei de fui assistir uma exposição de uma pesquisa, né, que a pessoa fez uma pesquisa sobre bullying e ela não incluiu a questão racial na pesquisa, né? E aí perguntado, porque a gente é chato, sempre só a gente vai lá, a gente está sempre aí pergunta, mas por que não? Mas por que não? Ah, não, mas isso aí não apareceu, isso não era um problema. Uma outra pesquisa sobre autoestima das pessoas, já há anos atrás. Autoestima de estudantes de escola no Rio de Janeiro, que é a maioria população negra, né?
E aí ela trouxe vários elementos que favoreciam e que prejudicavam a autoestima. E não tinha o racismo. Disse, mas e como que não tem o racismo? Como que não tem o racismo? Não, eu até pensei. Mas acontece que quando a gente foi perguntar para as pessoas a sua cor, né, elas não respondiam. E elas não diziam que elas eram negras, porque isso não era um problema para elas. Bom, se a pessoa não está podendo se enxergar numa sociedade que é racista, né, e não consegue se reconhecer como negra, essa pessoa tem um problema de autoestima, sim, tem uma questão de autoestima, né? E a gente não olhar para isso, né, são maneiras da gente contribuir, da gente fazer um desserviço para a transformação da sociedade, porque a gente está contribuindo para a perpetuação, né, de estereótipo e de um modo aí de negar o racismo, né, e que favorece, né, a manutenção de processos de discriminação. Então, eu acho muito importante, assim, acho que vocês estão de parabéns, né, a Comissão de Direitos Humanos, né, e o Conselho, né, por terem oportunizado esse momento da gente poder falar dessas coisas, né, no Dia do Psicólogo. E eu espero que hajam outros momentos assim para a gente vir aí trocar. Bom, eu comecei a lembrar, assim, né, em determinado momento, qual é a representação, né, da psicologia para quem entra no curso, assim, né? Então a gente, de certa forma, quando tu entra, tu tem aquele imaginário, né, do consultório, né? Hoje não tanto, mas a minha geração, vou dizer isso, né? Mas a gente tu imagina isso, né? Então, quer dizer, independente se tu faça numa URGS, numa PUC, numa Unicinos, né? Uma coisa que nós aprendemos muito a fazer é uma psicoterapia, né? É uma escuta, né? Se desqualificada, enfim, né? E teve um momento, né? Ouvindo assim a Silvia Ramão, né? Eu lembro que o que nos preconiza a nossa formação? Que a gente também se trate, né? Para que a gente também possa ouvir o outro, né? E também não ter tantos atravessamentos, enfim, conseguir, né, digerir melhor as questões, né? E eu lembro que na minha época eu nunca conseguia parar muito tempo com uma terapeuta, né? E isso é uma questão que algumas colegas também trazem, né? Porque quando tu traz algumas questões e que esse profissional não consegue ver, não consegue te dar uma devolução, né, a gente começa a patinar e aí daqui a pouco a gente não vai, daí a gente paga e aí a gente vou ter que trocar de terapeuta, né? E uma coisa que me fortaleceu muito, assim, né, por mais terapia que eu tivesse feito durante a minha formação, quando eu entro para o movimento social em 2004, né, e que eu vou para Maria Mulher, né, colega da Silvia, da Maria Luísa, e sou sucessora da Silvia, né, na oficina de autoestima, né, e aí tu consegue também te fortalecer, né? Então, assim, de certa forma, as fichas também vão caindo e a gente também vai se entendendo um pouco mais, né, e saindo um pouco da questão individual, assim, né? E, bom, a minha trajetória ela foi se fortalecendo a partir disso, né? Há pouco tempo eu participei de uma oficina, né, das mulheres negras e o efeito do racismo, né, nas suas vidas, e foi uma oficina ótima, né? E que, bom, me rendeu muito, assim. E aí, pensando na minha trajetória, né, e a Silvia falou de autoestima. E só antes de falar de autoestima, eu queria lembrar, né, que quando a população negra vem para o Brasil, teve um momento, né, em que as pessoas morriam de banzo, né? E só que a gente nunca parou para pensar o que era isso, né? O que é o banzo? Não é só uma saudade, né, do seu local, mas também é o resultado de uma série de violências que vivemos aqui, né? Então, o sofrimento psíquico,
né, estava ali. Em nenhum momento. Exato. Em nenhum momento, né, a gente, quando estuda depressão lá nos DSMs e tantas coisas que a gente, né, tem que passar, né, durante a nossa formação, a gente não consegue ver isso, né? Então a Sandra traz, né, essa questão da formação e a questão da invisibilidade, que é esse tema, o tema do racismo, né, ele ergue tantas barreiras, né, que a gente acaba não conhecendo, não discutindo e não estudando, né? Mesmo que tenha a Silvia, né, as Silvias, a Maria Luísa, as Elianas e tantas pessoas aí se debruçando, escrevendo sobre isso, parece que não existe, né? A subjetividade da mulher negra, a subjetividade, né, de homens, mulheres, crianças e idosos negros não é pauta, né, para a sociedade, né? E aí eu vejo a Silvia Edith falando, né, eu fiz um curso na semana passada de Direitos Humanos na ONU, e se falava que a Convenção de Discriminação Racial, né, ela é de 1969. É de 1969, então, quer dizer, o Brasil assinou isso, mas, na verdade, não teve nenhuma noção, né? Porque, bom, para que, né, a gente vai pensar nisso? Então, até deixa passar, porque somos todos iguais, entende? Então, isso hoje tem uma outra conotação, né, importante. E uma outra coisa que eu queria falar também, gente, nessa semana a gente teve ao vivo e em cores, né, a questão do assassinato dos 2 repórteres, né? Aquele menino negro, né, homossexual, que foi lá e acabou matando uma colega, né, de emissora, assim, tal. E o quanto não se ouve esses sofrimentos e também não se tenta, né? Não que a emissora tivesse que dar conta disso, né? Mas que em algum momento alguém deveria ter escutado esse homem, né, que falava do seu sofrimento, né, falava da dor de ser discriminado, né, e, enfim, né. Outra coisa, eu vou só fazer uma colocação assim, ó. Nós estamos em 2015, né, e aí também falando um pouco do nosso papel enquanto conselho, né, mesmo como colaboradora. A gente teve em 2001, né, a conferência de Durban, né, e aí Brasil diz assim, bom, somos racistas mesmo, vamos ter que dar o braço a torcer, né, somos racistas e tal. E aí, a partir disso, se pensa em ações afirmativas, né. Então, na semana passada, eu conversava com uma colega e ela disse, né, vocês conseguiram, né, no Conselho ter um GT de Relações Raciais no Rio Grande do Sul, né, já que a invisibilidade a nível de Brasil é algo mais gritante, assim, né. Então, falando disso, assim, eu queria também dizer que a gente tem uma estratégia, né, que é chamar as pessoas para vir aqui também para comprometê-las. Né, a gente fez isso com a Maria Luísa, venha, né, porque, na verdade, a gente precisa, não que relações raciais sejam de nossa única, exclusiva, né, responsabilidade, mas também a gente, no diálogo, a gente consegue trabalhar muito melhor, assim, né? Até para que não seja uma meia dúzia de gatos pretos pingados, como eu brinco sempre, né? Mas que a gente possa também aqui também fazer essa escuta, porque muitas vezes, né, aqui no Conselho, as conselheiras não negras também vão viver algumas situações em que a gente pode trocar, né? Eu acho assim, quando eu vim e conheci a Carol e outras pessoas daqui, muitas vezes a gente fala das nossas situações, né? E essas situações, né, muitas vezes é o link que também, né, as gurias precisam nos seus consultórios, nas suas N práticas, assim, né, também para poder fazer, né, para qualificar o nosso trabalho, né. Então, eu acho bastante importante, né, que vocês estejam aqui hoje, né. Adorei, assim, ouvi-las, adorei. Eu acho que tem muita coisa, assim, né, para a gente poder trocar. E eu acho que a Silvia trouxe algo bem importante, que é a questão da produção da vida, né? Quando a gente jura lá, né, naquele momento importante da toga e da beca e da festa, e chora, né? E fica muito feliz, diz, bom, agora eu vou caminhar, né? Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Enquanto psicólogas, né, e psicólogos, esse é o nosso maior compromisso, assim, né? Que é a produção da vida, né? E aí uma vida, produzir vida e não escutar o racismo, eu acho isso é muito sério, né? Porque daí isso fere o nosso código de ética,
né? Então, acho que também esse compromisso ele não é só nosso, assim, né? Queria agradecer a vocês duas. Antes de encerrar, eu fiquei pensando também, quando a gente falou, acho que foi tu, Silvia, que falou da questão da ditadura, né, e da questão que a psicologia teve muito atravessada, e aí eu fico olhando para aquele nosso painel ali, dizendo da regulamentação da profissão e os tempos da ditadura, então que não nos deixa esquecer, e é importante que ele esteja ali para isso. E fico pensando... Justamente o nosso Código de Ética, então, em 2005, né, se atravessa pelos direitos humanos, ainda bem. E penso no Congresso Nacional que nós temos hoje, que está cada vez mais difícil, mais temerário, né? A gente torce para que as discussões não entrem, né, nos debates, porque se entrar a gente perde, né? Então a gente hoje está torcendo para engavetar projeto, porque é isso, né? Se o projeto andar, a gente perde, né? Ou o projeto anda de um jeito que nós não esperávamos. Então acho que o compromisso, e aí faço voz à Chica também quando diz vamos participar, né? E lembro da minha primeira fala quando falava do CNP, enfim, de outros espaços. Eu acho que se a gente não tiver aqui, alguém vai estar. Né? Então, quando a Eliana diz a gente convida as pessoas para trazer elas para cá, é verdade, super faço coro também com a Eliana, porque é isso, né? Se nós não estivermos aqui, alguém vai estar. Né? Se a gente esperar que alguém faça por nós, podem fazer. Questão que a gente não sabe para que lado. Né? Então, falo isso porque a gente está, né, já se preparando. Nós estamos no último ano de gestão e acho que isso é importante a gente dizer, né? Vai ter uma nova gestão aqui no ano que vem. A gente firmou o núcleo de relações raciais para que esse espaço continue, né? Mas a gente precisa de vocês aqui para que isso aconteça, né? Negros e não negros. Aprendi isso hoje, não negro, não sabia, não usava assim, né? Então, acho importante, assim, e sigo aprendendo, né? Sigo aprendendo nesse grupo, acho que já disse isso na comissão, é uma das grandes conquistas da comissão, é ter esse grupo, e a próxima conquista, então, para este ano, né, Eliana, é a gente capilarizar, né? Vamos a Santa Maria, vamos a Caxias, vamos a Pelotas, o núcleo vai caminhar aí pelo estado, porque é isso. Com essa temática. O núcleo, né? O núcleo de relações raciais vai caminhar pelo estado, né? Isso está sendo gravado, gente, que medo. Então vai ter que acontecer, desculpas, né? Nós vamos andar por aí. Mas acho que isso é importante, né? Eu falo brincando, mas assim, falo brincando, entendendo que é uma questão importante e entendendo que é missão nossa. A gente tomou como missão esse espaço, esse contexto, né? Poderíamos ter pego outros contextos, sim, mas a gente decidiu que no Rio Grande do Sul não ia ficar invisível, né? Se outros lugares tá bom, aqui a gente não vai deixar ficar invisível. E então vou, né, deixar a poesia de Silvia, né, entrar, para a gente ir encerrando, né? Eu acho que a gente encerra com a tua poesia, então eu quero agradecer a presença de todo mundo, a presença de vocês todos, muito obrigada. Não termina a semana do Dia do Psicólogo, né? Virou semana. Amanhã estaremos em Pelotas, né? Inauguração da nossa subsede Pelotas, reinauguração, né? Nós tínhamos uma sede, agora mudamos de lugar, então, em Pelotas. Então vai ter a comemoração do Dia do Psicólogo lá. E vai ter plenária ampliada também amanhã de manhã. Sábado de manhã, então é uma semana intensa de atividades. E a gente deixa então para a Silvia encerrar com uma poesia. Muito obrigada, gente, e vamos escutá-la. Bom, eu agradeço o convite, né, do Conselho e a retomada e o desafio. Né? Tá posto, né? Vamos ver o que eu vou fazer com isso. E dizer assim, está prevendo, a Secretaria Municipal de Saúde está prevendo para 18 de setembro Ama Psique, a vir a Porto Alegre, que é super difícil. E dia 18 de novembro, né, teremos a Marcha das Mulheres Negras e Não Negras também, homens negros e não negros, em Brasília. Né? E estão todas e todas convidadas, né, para participar. Acredito que não se esgota aqui, né? Eu acho que foi muito bom ouvi-las, né? Porque os homens não falaram.
ouvi-las sobre isso. Acho que compartilhou muito as experiências de vocês, né? E espero levar isso de uma forma que dê continência e eu possa ressignificá-lo para a minha prática, né, do dia a dia. Obrigada. Eu gostei muito de estar aqui, me senti muito acolhida, né? Foi importante escutar vocês também, né? E hoje, quando eu vinha para cá, eu escutei a propaganda do CRP, né? Dizendo que a nossa mobilização e o diálogo, agora quando tu falou que vocês estão indo aí conversar com as pessoas, eu lembrei disso, né? E eu acho que sim, né? O nosso modo de fazer é o diálogo, é a troca, é o olho no olho. Eu acho que isso nos diferencia de outras profissões da área da saúde, da educação, né? E eu trabalho com moradores de rua, eu disse para vocês, né? Que é uma população muito estigmatizada e que as pessoas não veem como pessoas, né? Mas a gente olha no olho, né, das pessoas quando a gente está com elas, né? E a gente escuta todas as histórias de vida da pessoa, né? E a gente vê que é outro ser humano igual a mim, né? A gente tem chamado isso de clínica dos afetos, né? Acho que a nossa mobilização tem que ser o diálogo, mas tem que ser o afeto, né, também, para a gente poder superar, né, essas situações. E aí eu vou terminar com um poema, que eu acho que fecha, né, com essa conversa toda que a gente fez, né, do Alexandro. A gente contribui num projeto também que é o Sopapo Poético, que é um projeto de cultura negra, né, que valoriza o protagonismo de autores, né, e de autoras. Eu me dei conta do ato falho, né, mas é o costume, a gente trabalhando com mulheres, que valoriza justamente o protagonismo, né, desses autores e escritores que não são escutados em outros espaços. Então, eu vou ler o poema do Alex Simões, que é um poeta negro, né? Um poema move montanhas. Como se abraçar tão longe do nosso mar? Um poema move montanhas e move também Maomés. Abre escotilhas para o mar, traz à tona a proa e os afetos. Um poeta perde, barganha. Os peixes não chegam ao convés, sua vara não pode pescar. Se lhe dão caviar, vê fetos. Um desejo vem das entranhas. Os versos se apoiam nos pés, não nadam, abarcam o mar. Poesia é um abraço incompleto. Que a gente possa, então, aí mover montanhas.